Olá, pessoal. Meu nome é Nina Rocha, do Clube das Meninas. Gente, pega um dente de ai. Vocês já viram, né? Que a história de hoje vai ser babadeira. Pois é, gente. Não pega alho, não, tá bom? Vai ficar com a mão fedida. Olha só, a história que eu trago pra vocês hoje, gente, ela é surreal. É uma coisa assim. É digna de novela, sabe? O- a intensidade, o tamanho da escrotagem dessa história. Os dois estavam num relacionamento já de marido e mulher, né? Casado, junto, amancebado, seja lá como for, há quase 7 anos. Então, eles já estavam entrando naquela coisa da. Sabe aquela história de clima de crise dos 7 anos? Porque casamento tem essas fuleiragens, né? É crise dos 7 anos, é crise dos 10 anos, é crise dos 12 anos, é crise dos 20 anos. Essa desgraça é feita de crise, não é possível, né? Então, eles estavam já entrando nessa vibe. Antes de acontecer essa crise, os dois era assim. Tudo que um fazia comunicava para o outro, né? Tudo, uma compra que um ia realizar, o outro ficava sabendo. Eles tinham aquelas comunicações entre casais de falar, tipo assim, chegar no trabalho, manda uma mensagem avisando, cheguei, vai sair para algum lugar, fazer alguma viagem, sabe? Tudo. Eles tinham uma boa comunicação. Só que eles estavam assim naquela começando a ter aquelas briguinhas bestas, sabe? Aqueles desentendimentos que a princípio não parece nada demais, né? Apenas coisa de casal, até porque uma lua de mel não dura uma vida inteira, né? Pois é. Nesse inteirinho, começou a frequentar a casa dela uma colega da época da escola, né? Sabe aquelas colegas que eram só colegas mesmo, não eram amigas? Que, tipo assim, inclusive achavam que essas colegas, elas achavam que essa menina, no caso, a minha seguidora que mandou a história, achavam que ela era a sensal da escola. Sempre tem aquela turminha, a turminha das safadinhas, que acha que uma pessoa, por ser um pouquinho, né, mais comportada, mais focada no estudo, sempre acham que ela é a sensal da história. Então, assim, era a sensal da história, segundo a opinião delas, né? Mas ela conseguiu um bom casamento, né? Tinha um trabalho dela, os dois tinham uma vida financeira bem estabilizada. Eles não eram ricos, mas eles tinham uma situação financeira, assim, bem confortável, sabe? E essa colega começou a frequentar a casa dela. Um dia ela caiu na besteira de falar para essa menina, né, que estava tendo crise no casamento, que ultimamente eles estavam discutindo muito. Gente, é o pior erro que se pode cometer, tá? Então, meninas, vamos deixar de ser lesadas, prestar atenção com quem a gente põe dentro de casa e prestar atenção para quem a gente fala nossas coisas. Entenderam? Dado o recado, vamos continuar. Então, ela pegou, comentou com essa colega, né, que eles estavam brigando muito ultimamente e tal. Essa colega foi e teve uma ideia de jirico. Olha só. Falou para ela procurar uma cartomante, né? Porque se tivesse alguma coisa atrapalhando o relacionamento dela com o marido dela, a cartomante ia descobrir. E ela foi com essa colega nessa tal cartomante. Chegando lá, contou, né, o que estava acontecendo e tal. E a mulher pegou e falou: Olha, aqui eu só leio mão, cartas, não sei, alguma coisa assim do tipo. Mas eu aconselho você a fazer um trabalho, né, para trazer seu marido, para fazer com que seu marido se reaproxima de você e que volte a ser o que ele era antes. Porque eu vou te avisar uma coisa: tem mulher na jogada, né? E realmente, gente, tinha. E essa colega dela foi já imediatamente, quando saíram da consulta, já foi falando: Ah, eu conheço uma mãe de santo que é muito boa. Se você procurar por ela, ela vai fazer. Eu tenho certeza que as coisas vão melhorar entre vocês e tal. Ela topou, chegou na mãe de santo, contou de novo, né, o que tinha acontecido e tal. E a mãe de santo pegou. Gente, olha só, um detalhe: ela já tinha gasto R$ 1.500 para essa mulher ler esse negócio aí, as cartas, mão, sei lá. Essa mulher leu R$ 1.500. Nessa mãe de santo, ela falou que um trabalho, né, um trabalho bom para fazer com que o marido dela ficasse, né, voltasse a ser o que era antes, ia custar mais R$ 4.000. Ela pagou por esse trabalho e a mãe de santo já foi falando que, tipo, uma vez a cada 6 meses, tipo assim, sabe, era para ela fazer tipo um reforço, sabe, do trabalho, porque é como se fosse uma espécie de manutenção. Eu não sabia que existia isso. Mas até no mundo espiritual tem essa de manutenção. Caramba! Vou te falar, riego, não?
Pois é, gente. Aí ficou combinado assim, que uma vez a cada 6 meses ela voltaria lá e fazia essa tal manutenção, né? E ficou. Por coincidência ou não, o marido voltou a tratar ela, né, mais ou menos bem e tal. Tava tudo numa boa. Gente, mas eu vou logo até adiantar aqui pra vocês. Era tudo farsa, era tudo trama. A cartomante era a cartomante era amiga dessa coleguinha dela, que estava frequentando a casa dela, que tinha inveja dela, porque na cabeça dela não fazia sentido ela ser tão sensal, né, como elas costumavam dizer, e ter conseguido se dar bem na vida, assim, na profissão. Lógico, ela estudou, né, enquanto que as outras lá ficavam pirigueteando pra lá e pra cá atrás de macho, a sensal ficava estudando, né, e conseguiu também um bom casamento. Então, assim, a vida dela tava uma vida boa, né? Tinha uma vidinha, é, tudo ali organizadinho, tudo certinho, tudo no seu lugar. Então, assim, ela, por inveja, né, ela queria acabar o casamento da outra. E foi o que ela tentou fazer. Então, assim, ela que armou com esse negócio da cartomante, era colega dela, na verdade, né? Dessa tipinha escrota. E essa moça também que se dizia mãe de santo, não era mãe de santo coisíssima nenhuma, era também fazia parte. Então, assim, os 1.500 que ela pagou para a cartomante foi dividido entre ela e a cartomante, né? E os 4.000 reais que ela pagou para a mãe de santo, para a suposta mãe de santo, que não era mãe de santo, fazer o trabalho, também foi dividido entre as duas, 2.000 para cada uma. E a cada 6 meses, elas conseguiam arrancar dela 3.000 reais. A bichinha era lesada, hein? Caralho, narrou bichinha lesa. Mas enfim, gente, não estamos aqui para julgar, né? E assim, eu tô falando assim, mas é brincadeira, tá? É, mas a forma, a gente às vezes se julga muito esperta, mas para pensar. Foi uma coisa muito bem armada, muito bem armada. E essa colega dela, ela era amiga do cara também, e ela falava, olha, eu conheço a mulher com quem você tá saindo, ela é minha colega, mas fica tranquilo que eu não vou falar nada, não tem nada a ver com isso, eu só não quero que você faça minha amiga sofrer, tipo assim, dando uma de amiga, sabe? E, e nisso elas levaram um tempão arrancando o dinheiro dela, né, da pombalesa. E só que aí, como foi depois já de um bom tempo que elas estavam fazendo isso, foi coisa de mais ou menos 5 anos, né? Que elas levaram, que elas seguiram com esse jogo, né? Digamos, gente, o povo não tem nem medo de mexer com essas coisas, né? Com as entidades. Mas já pensou se nasce uma verruga lá onde não deve? O povo fica mexendo com essas coisas, não pode não, viu? Pois é. Então, assim, depois de longos 5 anos, ela já estava ficando um bocado cansada, né? Já estava gastando muito dinheiro. Aí vocês me perguntam, ué, mas como que ela fazia, né? Se era combinado, como que o cara ficava bonzinho, de repente ficava ignorante? Gente, era assim, elas manipulavam o cara. Olha o que que elas faziam. Quando ela queria, quando estava, tipo, próximo dos 6 meses, de vencer os 6 meses, que ela queria que ele brigasse, como ele estava meio que apaixonado, né? Pela suposta mãe de santo, então o que que elas faziam? Elas pegavam e elas não, no caso, a tipinha que estava tendo o caso com ele, né? A falsa mãe de santo. Ela pegava e inventava lá uma treta com ele e tal, ele ficava de cabeça quente, chegava em casa, né? E descontava na mulher. Quando, quando ela queria que ficasse tudo numa boa, aí o que que ela fazia? A colega, né, que foi quem começou tudo isso, toda essa jogada, pegava e falava, olha, falava pra ele, né? Olha, você trata de ficar de boa com a sua mulher, tratar ela melhor, tal, para dizer que era o trabalho que estava fazendo efeito. Gente, olha isso. Então, o que que acontece? Ela pegava e falava, você tem que tratar ela bem, porque você sabe que o ex-namorado da sua amante, porque ele achava que ela tinha um ex-namorado que era violento, que não podia saber que ela já estava em um outro relacionamento. Então, gente, era um jogo de manipulação, uma coisa assim surreal mesmo. E, e sem falar que ela falava assim também, olha, ela desabafou comigo, ela tá desconfiada, então eu faço de tudo para ela não desconfiar, porque para ela não ir atrás, porque se ela for atrás ela vai achar, e se ela achar, a minha colega vai ter sérios problemas e é onde vocês vão acabar terminando. Você vai acabar perdendo sua mulher e sua namorada, que no caso não era namorada, era amante, né? A tal da falsa mãe de santo. E assim elas iam manipulando. Quando queria que ele tratasse ela mal, para que ela voltasse a pagar o trabalho, a tal da manutenção, né? Ela ia lá e arranjava uma briga com ele, eles brigavam, ele chegava em casa e brigava com a mulher. Quando era para ficar tudo numa boa,
a colega ia lá e falava pra ele, olha, você tem que tratar sua mulher bem porque ela tá desconfiada. E assim, gente, foram 5 longos anos. Ela pagando, ela, sabe, se sacrificando pra tentar se manter dentro daquele casamento. Eu já tinha me cansado, fazia era tempo, viu? Não tenho paciência pra isso, não. Nem de quem. Pois é. Então, mas como todo mal feito é descoberto, um dia ele começou a entrar em depressão. Talvez ele não quisesse deixar a mulher, talvez ele a amasse, mas sei lá, coisa de homem, né? Coisa de homem não, né? De cafajeste mesmo. E ele começou a ter umas crises de ansiedade, teve umas crises de choro e tal, mas ele não queria ir no médico de jeito nenhum. Até que um dia ele teve uma crise daquelas bem fodástica mesmo, né? Na casa da mãe dele. Os dois estavam lá, né? Ela estava lá com ele, na casa da sogra dela. E ele começou a chorar, é, começou a tremer, começou a ter uns ciricutico lá. Ela já fazia o quê? Acho que uns 2, 3 dias que ele não tomava banho. Acho que esse sujeito era meu parente, viu? Porque não tem nada no mundo que eu odeie mais do que tomar banho. É, então. Aí ela conseguiu levar ele pro banheiro, deu um banho nele e tal, trocou de roupa e tal, voltou pro quarto. Ela foi pra cozinha e começou a conversar com a sogra. Contou pra sogra que conhecia uma mãe de santo muito boa, que quando eles estavam tendo problema, essa mãe de santo ia lá e ajudava, tal, se a sogra permitia que ela chamasse essa mãe de santo pra fazer um benzenamento lá, sei lá, uma coisa lá com ele, fazer alguma coisa lá pra ver se saiu o espírito ruim que tava nele, né? E a sogra, lógico, vendo o filho naquele sofrimento, concordou, né? Porque até porque ela abordou aquela história, ah, se ele tiver com depressão, de repente ele pode fazer uma besteira, né? E a mãe, preocupada, falou: não, pode trazer essa mulher aqui. Ela foi, ligou pra mãe de santo, não é pra cartomante, gente, pra mãe de santo. Ela ligou pra mãe de santo, que no caso era a amante, né, do marido dela. Ela ligou para a mãe de santo e falou: tem como você vir aqui, né, na casa da minha sogra? Nós estamos com um problema e queríamos conversar com você. Só que ela não falou que era o marido, né? Porque se falasse também, tipo, foi uma coincidência. Na hora ela não falou, ela só pediu, perguntou se dava para ela vir. Falou para ela: a gente vai pagar a sua viagem, pagar para você na hora, tudo certinho, mas eu quero que você venha agora, porque tem uma pessoa aqui que está precisando muito dos seus serviços espirituais. E a sujeita veio. Quando a sujeita chega na casa, o cara tava no quarto com a mulher e a sogra tava lá pela cozinha, né? Ela tocou lá na porta, chamou, tal, a mulher, a dona da casa, no caso, a sogra, né, foi lá, abriu a porta e falou: olha, é para você, vem aqui, ele tá aqui no quarto. Ela só falou assim: ele está aqui no quarto, porque pensou que a Nora tinha explicado, né, de quem se tratava. Gente, quando ela entra no quarto, era ele, era o escroto do marido da menina, que no caso era amante dela, né? Que tava lá, tendo aquelas crises de ansiedade, aquelas coisas todas. Dá pra acreditar? O capiroto, quando quer, faz, viu? E olha só, foi a maior patifaria, o maior feleco-beco. E elas discutiram, e ele abriu o jogo na hora, ele já tava pra baixo mesmo, já tava deprimido, já tava ferrado mesmo. E perguntou o que ela estava fazendo lá, e a esposa perguntou: como assim? Você conhece ela? Tal, aquela coisa toda, sabe? Gente, parece coisa de novela. Ela contando, não dá. A gente só acredita porque é a pessoa mesmo que conta, né? Porque, igual eu falei pra vocês, a maioria das histórias que chegam aqui pra mim, eu sempre converso com a pessoa, né? Um pouco antes no privado, antes de trazer aqui pra vocês, eu converso com a pessoa no privado e tal. E, gente, elas foram muito convincentes na trama. Só que, como a situação foi descoberta, ela entregou a cartomante, que não era cartomante, e entregou a colega. E assim, gente, o pior de tudo é que ela ficou com tanta vergonha, mas ficou com tanta vergonha porque, por ter sido pomba lesa, né? Vamos combinar. Por ela ter sido tão lesada, ter demorado tanto para descobrir. Então, assim, que eles ficaram com vergonha. Eles podiam ter ido lá na delegacia, ter feito um boletim de ocorrência, ter é, por, sei lá, fraude, alguma coisa do tipo, estelionatário, mas estelionato, né, que fala isso, estelionato. Mas eles não fizeram porque ficaram com vergonha, até porque cidade pequena, imagina, né? Todo mundo sabia que ela estava frequentando, porque ainda existe muito preconceito, né, com relação a esse tipo de as entidades, né? Umbanda, Quimbanda, não sei a diferença, mas enfim, Candomblé de um modo geral, as pessoas têm muito preconceito. Então, eles com vergonha ficaram com prejuízo e não levaram adiante, não processaram nem nada, né? Só descobriram mesmo a farsa delas, brigaram lá entre elas mesmo e abafaram o caso.
né? Porque, né, onde ele trabalhava, até mesmo por uma questão social e de trabalho também não ia ficar legal se essa situação viesse à tona, né? E, gente, olha só, as duas lucraram em grana preta, porque não era só dela que eles conseguiam grana, tirar, arrancar dinheiro. Era dele também. Por quê? Porque, ó, até um carro ele chegou a dar pra ela, pra suposta mãe de santo, que era amante que ele não sabia, né? Que tava fazendo papel de mãe de santo pra esposa dele. Então, assim, elas tiraram muita vantagem, porque elas conseguiram arrancar dele, conseguiram arrancar dela. Então, tipo assim, foi 5 anos que foi assim, bem lucrativos para ela. Se essas desgraçadas usassem a cabeça para tentar descobrir a cura do câncer, eu acho que elas conseguiam, viu? Porque, meu Deus, olha, eu vou te contar, hein? Eu falei para vocês que era babadeira. Então, gente, olha só. Se atentem à vida. Prestem atenção quem vocês colocam dentro da casa de vocês e principalmente o que que vocês falam da vida pessoal de vocês, porque o bagulho é louco, viu? Pois é. Então, olha só, aproveita aí que tá impactado com essa situação, com essa história, vai lá, curte, comenta, compartilha e conta só pra mim o que que vocês acharam dessa história, tá bom? Até a próxima.